Variante do coronavírus é nomeada de Omicron e acende alerta vermelho no mundo. Anvisa recomenda a suspensão do desembarque de passageiros vindos de 6 países africanos. Petróleo despenca mais de 10% em pior sessão desde abril de 2020, diante de temor por Covid-19. Supremo começa a julgar portaria do governo que proíbe demissão de não vacinados. Banco Central regulamenta Pix-Saque e Pix-Troco. Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Revalida 2021. Ativistas do clima protestam contra a Amazon na Black Friday. Bebê de 11 meses anda de snowboard e vira sensação na China. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sugeriu ao governo federal que feche os aeroportos para voos vindos de países africanos, onde a Omicron, nova variante do coronavírus, foi descoberta e já está em circulação. Nesta sexta-feira, a Anvisa sugeriu ao governo federal que imponha restrições aos viajantes que venham da África. Isso para evitar a circulação de uma nova variante do coronavírus encontrada naquele continente. A nota técnica da Anvisa sugere a suspensão temporária do desembarque no Brasil de estrangeiros que tenham passado pela África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue nos últimos 14 dias e que brasileiros e acompanhantes que tenham estado nesses países façam quarentena por 2 semanas. A medida tem como objetivo evitar a circulação de uma nova variante do coronavírus já presente nesses países. A variante já foi encontrada também na Bélgica, em uma pessoa não vacinada que esteve no Egito há alguns dias, e em Israel um caso também já foi confirmado. Outros 2 estão em apuração. A nova variante pode ser mais contagiosa que a Delta e está colocando a Organização Mundial de Saúde em alerta. Por causa disso, o Reino Unido, Alemanha e França já restringiram a entrada de viajantes vindos da África do Sul. Em relação à nova variante do coronavírus, até o momento conhecida somente como B11529, a Anvisa e outros órgãos internacionais estão recomendando a não circulação de pessoas e voos de alguns países africanos para os demais países do mundo. Essa recomendação visa a proteção da população, haja vista que ainda não conhecemos a real potencial dessa nova variante do vírus. Até o momento, os cientistas já avaliaram que existem mais de 50 mutações no material genético do vírus em relação ao vírus original de Wuhan. Então, essas variações elas podem trazer um impacto maior, seja em mortalidade, seja em nível de contaminação, de potencial aí de contaminação do vírus. Assim como ainda não possuímos esses dados, como não possuímos dados com relação ao impacto da vacinação, se esse vírus, se essa nova variante, ela vai ser suscetível à vacina também, devemos realmente tratar com cuidado essa nova variante e observar, Precisamos de maiores dados para avaliar melhor aí o impacto dessa nova variante. Por hora, a possibilidade de restrições de voos aqui no Brasil é apenas uma sugestão da Anvisa. Para valer, é necessária a publicação de uma portaria conjunta entre a Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde, o que não se sabe se vai ocorrer. Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro bateu boca com um apoiador que sugeriu a restrição de voos vindos da Europa para evitar a circulação da nova variante do vírus. E agora boa notícia carnaval, aí. né? Tá vindo uma outra onda aí de Covid, lamentável. Quero ver como é que vai ficar isso. Não vou discutir, não. Presidente, você devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não acontecer o que aconteceu de novo. Você não vai vendar, rapaz. Porque vai trazer Você não vai, não. Não tem. Mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, o vírus não entra. Fechou o aeroporto, o vírus não entra. Apenas já tá aqui dentro, O pessoal vai vir de fora. São os mesmos Não existe isso. Presidente, não desiste, por favor.
E o produtor fecha aeroporto, tá bom, do Paraguai não vem voo pra cá mais, é isso, por exemplo, é isso? Da Europa. Ah, por que Europa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que tá pior a pandemia agora? Você tá vendo muito Globo aí. Não vejo, pessoal, detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente. Em nota, o Ministério da Saúde informou que não foi identificado nenhum caso da nova variante aqui no Brasil e que a pasta está em vigilância, analisando de forma conjunta com vários órgãos do governo federal as medidas a serem tomadas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que estuda aplicar quarentena para viajantes de avião vindos da Argentina. Durante conversa com a imprensa, ele disse que serão adotadas medidas racionais. O presidente foi questionado sobre a possibilidade do fechamento da fronteira para estrangeiros com o crescimento da preocupação internacional com a nova variante do coronavírus descoberta na África do Sul. Bolsonaro falou também sobre a possibilidade de um novo lockdown no país. Discutindo a Argentina. A presente demonstração. Quem vem da Argentina de carro para cá, sem problema. Quem vier de avião tem que ficar 4 dias em quarentena. Vou tomar medidas racionais. Carnaval, por exemplo. Eu não vou pro carnaval. A seguir, aí fala que devia tomar uma providência. A decisão cabe a governadores e prefeitos. O presidente participou nesta sexta-feira de um evento comemorativo pelos 76 anos da Brigada Paraquedista, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta sexta, uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda ao governo brasileiro medidas de restrições para voos e viajantes procedentes da África do Sul, de Botsuana, de Eswatini, do Lesoto, da Namíbia e do Zimbábue. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou que o Brasil vai fechar as fronteiras aéreas para 6 países do sul da África a partir da próxima segunda-feira. Mudando de assunto, vamos agora ao vivo até o Rio de Janeiro conhecer novos relatos de pessoas que contraíram a Covid-19, mas superaram os sintomas porque se apoiaram no poder de Jesus. Quem está com a gente nesta sexta-feira é o Anderson Nascimento para contar mais histórias do nosso ranking de recuperados. Anderson, mais uma semana acabando e quem são os vitoriosos desta sexta-feira? Uma ótima noite a você e a todos aí. Anderson, mais uma semana acabando e quem são os vitoriosos desta sexta-feira? Uma ótima noite a você e a todos aí. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você de casa. Olha, realmente uma semana que está se encerrando e a gente tem muitas pessoas aqui que contaram, que ficaram curadas da Covid por intermédio da fé. Eu quero compartilhar alguns dos casos aqui, como o do Claudir. Ele mandou para a gente lá de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, que a neta acabou contraindo a Covid-19. Mas ele chegou ali orando, né? E ela ficou internada por 15 dias ainda, mas ele não desistiu. E ela ficou curada. Quem também participou com a gente foi a Carmen Lúcia. Ela mandou lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que ela ficou internada por conta da Covid-19 por 6 meses. E mesmo assim permaneceu firme, hoje ela está curada. E a dona Josefa também foi outra pessoa que participou com a gente aqui, ó, lá de Uberlândia, em Minas Gerais. 3 pessoas da família dela acabaram contraindo a Covid. Mas ela intercedeu por eles aqui no nosso programa. E graças a Deus as 3 ficaram curadas. Vamos dar uma olhada nos nossos números de hoje? Olha, só no programa de hoje, apresentado pelo pastor Rogério Postigo, recebemos 19 pessoas contando que ficaram curadas da Covid. Um total de 101.559 casos aqui no SOS da Fé. Bom, eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu estou de volta para trazer mais notícias do Placar da Vida. Jaqueto e Beatriz, é com vocês. Muito obrigado, Anderson. Excelente final de semana para vocês aí do SOS da Fé do Rio. Um abraço. Tchau. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 306.580.380 doses. 76,6% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 132.298.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única.
Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7 bilhões e 850 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 460 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 200 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e a Indonésia em quinto. E a Pfizer-BioNTech terá dados sobre eficácia da vacina contra a nova variante do coronavírus em 2 semanas. A Organização Mundial da Saúde também afirmou que será necessário algum tempo para compreender o nível de transmissão da cepa que foi detectada na África do Sul. A nova variante do coronavírus, que foi confirmada pelo Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul, causa temores em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde se pronunciou sobre a cepa B.1.1.529, que apresenta um número extremamente alto de mutações. Levará algumas semanas para entendermos o impacto dessa variante. Os pesquisadores trabalham para compreender mais sobre as mutações da cepa. Os cientistas tentam determinar o que elas significam, se a variante é mais transmissível ou virulenta e como ela pode impactar os tratamentos e as vacinas. Ainda nesta sexta-feira, o laboratório alemão BioNTech, sócio da Pfizer, disse esperar ter em 2 semanas os primeiros resultados dos estudos que determinarão se a nova variante de Covid-19 detectada na África do Sul é capaz de escapar da proteção da vacina. O grupo acrescentou que a cepa difere claramente das variantes já conhecidas porque tem mutações adicionais na proteína Spike, característica dos vírus SARS-CoV-2. De acordo com o laboratório, a Pfizer e a BioNTech se prepararam há vários meses para ajustar sua vacina em menos de 6 semanas e entregar as primeiras doses em 100 dias no caso de uma variante resistente. A nova cepa fez o Reino Unido banir os voos provenientes de 6 países africanos a partir deste sábado. A fabricante Moderna está testando uma vacina específica para a nova variante do coronavírus detectada na África do Sul, a Omicron. A companhia está discutindo planos para lidar com a nova cepa, incluindo uma candidata à vacina específica para a nova variante. A Omicron inclui mutações vistas na variante Delta, que acredita-se aumentar a transmissão, além de mutações vistas nas variantes Beta e Delta, que podem promover o escape imunológico. Segundo a empresa, a combinação de mutações representa um risco potencialmente significativo para acelerar a diminuição da imunidade natural e induzida pela vacina. A sexta-feira foi marcada pela forte aversão ao risco nas bolsas de valores pelo mundo. Analistas e investidores temem que a variante Omicron possa levar a uma nova onda de restrições à circulação, o que pode frear a recuperação econômica global. A sexta-feira começou nervosa nos mercados. As notícias sobre a variante Omicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial de Saúde, derrubaram as bolsas pelo mundo. Em meio à aversão ao risco, os principais índices de ações na Europa, Estados Unidos e na Ásia fecharam em forte baixa. No Brasil, o índice Bovespa, que mostra o desempenho de ações das empresas mais negociadas, caiu 3,39%. As ações das companhias aéreas e de empresas ligadas ao turismo tiveram as maiores quedas. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,54%, com o temor do mercado internacional após o anúncio de uma nova variante do coronavírus descoberta na África do Sul. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,59 na venda. E o petróleo despencou mais de 10% em pior sessão desde abril de 2020, diante do temor pela nova variante da Covid. Os investidores de petróleo reviveram no pregão desta sexta-feira o sentimento de pânico do início da pandemia. Os preços do produto despencaram mais de 10% hoje, na pior sessão diária desde abril do ano passado, em meio ao temor generalizado da nova cepa do coronavírus, descoberta na África do Sul. Os preços dos contratos para janeiro do Brent, a referência global, terminaram o dia em queda de 11,55% a $72,72 por barril em Londres, enquanto os preços dos contratos para o mesmo mês do WTI, a referência americana, recuaram 13% a $68,15 por barril na Bolsa de Mercadorias de Nova York.
Em menos de 24 horas do anúncio do Reino Unido em colocar a África do Sul em sua lista vermelha por conta da nova cepa, os investidores se alarmaram e os mercados despencaram. Embora seja desconhecido o real impacto da cepa diante do efeito das vacinas, o temor se mantém com a informação de que a variante tem mais de 50 mutações em relação ao vírus original detectado em Wuhan, na China. Há algumas semanas, os contratos futuros do petróleo já oscilavam diante de incertezas em relação à pandemia, principalmente na Europa, com lockdown na Áustria e Alemanha, registrando recordes de caso. No pregão de hoje, as quedas se fortaleceram, levando o setor de energia a liderar as perdas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Diante deste cenário incerto, o banco Goldman Sachs destacou em relatório que aguarda mais notícias sobre o desenvolvimento da variante e restrições adicionais antes de atualizar balanços de oferta e demanda e previsões do preço do petróleo. Olha, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa nova variante do coronavírus classificada pela OMS como preocupante. E ainda, a SUS disponibiliza programa para atender pessoas com sequelas pós-Covid. A nova variante da Covid-19, detectada pela primeira vez na África Austral, foi classificada como preocupante pela Organização Mundial de Saúde e recebeu o nome de Omicron. A variante até então era chamada de B11529. Ela foi relatada pela primeira vez à OMS pela África do Sul em 24 de novembro. Essa variante tem um grande número de mutações, algumas das quais são preocupantes, disse o grupo de especialistas comissionados pela OMS para acompanhar a evolução da Covid-19. A Bélgica anunciou hoje que foi o primeiro país europeu a detectar um caso da nova variante e vários países já cancelaram ou restringiram os voos procedentes do sul da África. Um caso foi detectado em Hong Kong, outro em Israel, em uma pessoa que retornava do Malawi, país do sudeste da África. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira que a variante Omicron do coronavírus reforça a necessidade de os países suspenderem as patentes das vacinas para acelerar a campanha de imunização contra a Covid-19. Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden pediu aos países que suspendam as restrições de propriedade intelectual sobre as vacinas durante uma reunião ministerial que será realizada pela Organização Mundial do Comércio na próxima semana. Apoiei esta posição em abril. Esta notícia de hoje reitera a importância de avançarmos nisso rapidamente, afirmou o presidente americano na nota publicada pouco depois de os Estados Unidos anunciarem restrições às viagens com 8 países do sul da África. Biden afirmou que a descoberta da nova variante deixa claro que a pandemia não terminará até que a campanha de vacinação avance globalmente. Segundo o líder norte-americano, os Estados Unidos já doaram mais vacinas a outros países que todos os outros países combinados. É hora de outros países se igualarem à velocidade e à generosidade dos Estados Unidos, declarou o chefe do executivo norte-americano. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, menos de 7% da população do continente está totalmente vacinada contra a Covid-19. Quase 10% dos africanos já tomaram pelo menos uma dose dos imunizantes contra a doença. Problemas respiratórios, cardíacos e até mentais. Os quadros pós-Covid já correspondem a 60% dos atendimentos do programa Melhor em Casa do SUS. Cacá está entre os 22 milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil até agora. O diagnóstico veio em janeiro deste ano. Mas diferente do que acontece com a maioria das vítimas da doença, para ela, aquele positivo do exame, que normalmente leva alguns dias para ser negativado, durou meses. Além dos sintomas mais comuns do coronavírus, a comunicadora teve uma trombose. Passou 10 dias internada em uma unidade de terapia intensiva.
Assim que eu recebi alta, eu comecei a ter falta de ar, muito cansaço, muita dor de cabeça. E, a princípio, os médicos diziam que fazia parte dos sintomas ali da Covid e que aquilo ia passar. Só que aquilo foi se prorrogando, e aí eu tive 7 meses e 6 dias com esses sintomas e mais 5 outras internações. E ela ficou com várias sequelas. Porque eu acabei desenvolvendo uma inflamação multissistêmica. Então, quando cai no sangue, é o que a gente fala, né? Os médicos falam, pega todos os órgãos. Então, eu comecei a ter vários probleminhas e cada internação eu tinha alguma coisa para cuidar. Pessoas que tiveram Covid-19 relatam sequelas no sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, dermatológico e oftalmológico. E alguns dos sintomas mais comuns do pós-Covid são apontados pelo otorrinolaringologista. A diminuição do olfato e do paladar é uma das principais sequelas das infecções, da infecção por Covid, sim. Segundo o Dr. Fábio Pina, estudos mostram que a alteração de olfato atinge ao menos 60% dos pacientes da doença. Outras pesquisas indicam que quase 90% deles são acometidos. Felizmente, a maior parte sente um déficit de olfato e paladar mínimo. A maior parte, digamos que 53%, 54%, recupera integralmente. A grande questão, o grande problema é que a gente tem mais ou menos uns 40% que recuperam parcialmente, né? Só 5% não recuperam nada. O otorrino alerta que quanto mais rápida for a procura por um especialista, melhor será o prognóstico. Dos que trataram precocemente, a maioria reverte bem, volta bem com o olfato. Mas mesmo pacientes com queixas já de longa data, mesmo assim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Para Cacá, o tratamento foi muito além do olfato, já que foram muitas as sequelas enfrentadas por ela. Um ciclo que começou em janeiro e só terminou no meio do mês de agosto. Desafios que transformaram a vida da mulher apaixonada por esportes. Eu sempre gostei de correr, sempre fui corredora e tal. E eu estava super cansada de toda aquela situação, de viver uma vida que não era minha. E aí eu coloquei o desafio de correr 10 quilômetros em 60 dias. Foi aí que ela buscou ajuda para voltar a ter, pelo menos, parte do condicionamento físico que tinha antes. E são várias as pessoas com essas sequelas que recorrem a clínicas como esta aqui na Zona Sul de São Paulo, que atua na área da medicina do exercício, com um trabalho multidisciplinar para a recuperação de pacientes de diversas doenças, inclusive da Covid-19. Em todos os casos, há tratamento? Sim. Covid, uma vez tratado e curado, há tratamento. O problema é o que a gente ainda não sabe. Por exemplo, o Covid de longa duração dá essa sensação durante bastante tempo e precisa de atendimento multidisciplinar. A Cacá frequenta essa clínica há cerca de 3 meses e chegou aqui assim. Eu tinha muita tontura, falta de ar, falta de estabilidade mesmo, física. Então eu sentava, eu tinha que estar sempre apoiando as costas, porque eu não conseguia sentar e ficar, sem um apoio nas costas. Eu tinha muita fraqueza e principalmente dor de cabeça tensional. Foi aí que ela começou um tratamento associado ao treinamento. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente está falando de uma avaliação de um psicólogo, a gente está falando da avaliação de um educador físico, a gente está falando da avaliação de um médico junto. Por exemplo, no dia a dia, o que é mais provável? Alguém pegar uma criança no colo ou correr necessariamente, ou sair correndo para algum lugar? É mais provável que alguém pegue uma criança no colo, pegue bolsas de compras, ou pegue uma mala para viajar. Então, quando eu penso em qualidade de vida, eu entendo que, por exemplo, a demanda de força pode ser mais interessante do que a demanda só de correr numa esteira. E para ganhar essa força, hoje na clínica, agora atleta de novo, faz aulas de LPO, levantamento de peso olímpico. Eu nunca imaginei que um dia o treinamento de força global, que é o levantamento de peso olímpico, pudesse ser usado na reabilitação. Foi esse trabalho multidisciplinar que ajudou a Cacá a bater aquela meta dos 10 quilômetros em 60 dias de treino. A reabilitação te devolveu vida, então? Me devolveu vida e me deu qualidade de vida. Mas o tratamento continua, os treinos se intensificam e agora
a meta é bem maior. Eu me coloquei um novo desafio, que é correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, em um ano. Maratona de Nova York, lá vou eu e vai dar tudo certo. Estão abertas até domingo as inscrições para a segunda etapa do Revalida, prova essencial para que médicos formados no exterior exerçam a profissão no Brasil. As inscrições para a segunda etapa do Revalida estão abertas e seguem até domingo, dia 28 de novembro, às 11h59 da noite, pelo site do programa. As provas de habilidades clínicas serão realizadas pelo INEP nos dias 18 e 19 de dezembro. A aprovação do exame é essencial para que médicos formados no exterior exerçam a profissão no Brasil. Podem participar da segunda etapa do Revalida os médicos aprovados na primeira etapa do exame de 2021 e também os aprovados na prova teórica em 2020. Os resultados do exame deste ano foram divulgados em 19 de novembro. São 7.280 vagas disponíveis e as provas serão aplicadas em 22 cidades, entre elas Curitiba, Goiânia e Manaus. Quem for aprovado nessa fase poderá pedir a revalidação do diploma de medicina junto a uma universidade parceira. Caso o candidato seja reprovado, ele pode tentar de novo em uma nova fase do programa. O Revalida é aplicado pelo INEP desde 2011 e tem o objetivo de validar o diploma de graduação de medicina expedido no exterior através da comprovação de competências teóricas e práticas. E veja a seguir, o Senado aprova o projeto que amplia diagnósticos a partir do teste do pezinho. E ainda, saque e troco pelo Pix estão regulamentados pelo Banco Central. Ativistas de um movimento ambientalista organizaram bloqueios de centros de distribuição da Amazon no Reino Unido e outros países da Europa. O grupo protesta contra o que consideram como obsessão pelo consumo excessivo, que eles dizem simbolizar a Black Friday. Pelo menos 13 centros de distribuição foram ocupados desde a madrugada. A mobilização veio justamente no dia de promoções da chamada Black Friday. A Black Friday é um grande feriado para comprar coisas. Estamos no meio de uma emergência climática e está claro que é preciso tomar mais medidas para conter o nosso consumo, para ajudar a comprar de forma mais sustentável. Empresas como a Amazon se aproveitam da necessidade das pessoas de comprar em excesso. Com faixas, os ativistas pediram que a Amazon pare de explorar os trabalhadores e o planeta. A empresa concentra a maior parte das ofertas promocionais dessa sexta para lançar a temporada de compras natalinas. Uma federação inglesa que representa varejistas independentes estimou que 85% desses pequenos comerciantes boicotariam a Black Friday. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se mantém a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso contra a portaria do governo que impede empresas de exigirem dos funcionários o comprovante de vacinação contra a Covid. A análise ocorre em plenário virtual, em que os ministros inserem seus votos no sistema da Corte e está prevista para terminar no dia 3 de dezembro. 3 ministros já votaram pela manutenção da decisão. Além de Barroso, votaram nesse sentido Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Barroso suspendeu o trecho da portaria que considerava prática discriminatória a exigência de certificado de vacinação contra a Covid em processos seletivos e a demissão por justa causa em razão da não apresentação do documento. Com a decisão de Barroso, os empregadores podem voltar a exigir o comprovante dos empregados e poderá haver demissão de quem se recusar a fornecer o comprovante, desde que isso aconteça como última medida, dentro do critério de proporcionalidade. Agora, os demais ministros devem dizer se referendam a decisão individual de Barroso. A portaria foi editada pelo Ministério do Trabalho no dia 1º de novembro. Partidos políticos e sindicatos, então, acionaram o Supremo contra a medida do governo, sob o argumento de que a norma contraria a Constituição. Pela decisão do relator, a exigência não deve ser aplicada a pessoas que tenham contraindicação médica baseada no Plano Nacional de Vacinação ou em consenso científico.
O Banco Central regulamentou o Pix-Saque e o Pix-Troco. A novidade foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e vão ficar disponíveis a partir de segunda-feira. O Banco Central do Brasil alterou o regulamento do funcionamento do Pix para incluir duas novas modalidades. Os usuários do sistema passam a contar com o Pix-Saque, que vai permitir o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o Pix-Troco, que também possibilita o saque, mas associado à compra ou à prestação de um serviço. A resolução determina que estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, pessoas jurídicas que tenham como atividade a prestação de serviços, auxiliares a serviços financeiros ou correspondentes no país, poderão atuar como agentes de saque. O lojista que disponibilizar os serviços deve receber de 25 a 95 centavos por operação. O valor pode ser negociado com o banco em que o comerciante tem conta. O limite para utilizar as novas modalidades vai ser de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 das 8 da noite às 6 da manhã. E para o cliente, a retirada de recursos vai ser gratuita e permite até 8 transações do tipo no mês. A partir da 9ª transação, uma tarifa poderá ser cobrada. Um estudo inédito que acaba de ser publicado na revista The Lancet por pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas e Hospital da Mulher da Unicamp concluiu a eficácia do teste de DNA-HPV no rastreamento de câncer do colo do útero com detecção imediata da doença, ainda em estágio inicial, antecipando o diagnóstico em 10 anos. O teste de HPV tem capacidade para substituir em larga escala e maior eficácia o exame de Papa Nicolau, mais comumente utilizado no Brasil. O câncer de colo do útero é o 3º tumor maligno e mais frequente na população feminina e a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. O Senado aprovou o projeto que amplia a possibilidade de diagnósticos a partir do teste do pezinho. O texto segue agora para avaliação da Câmara dos Deputados. Senadores votaram a favor do projeto de lei que amplia o rol mínimo de doenças a serem rastreadas pela triagem neonatal, conhecida popularmente como teste do pezinho. A medida modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir no teste doenças como distrofias musculares e outras enfermidades neuromusculares. Atualmente, a triagem neonatal oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, é capaz de detectar somente 6 doenças. Já com a versão ampliada, o teste pode detectar até 53 doenças, inclusive enfermidades consideradas raras, que atualmente só podem ser descobertas após exames na rede particular de saúde. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito. Segundo o Ministério da Saúde, a triagem neonatal é um exame que deve ser realizado em todos os recém-nascidos, normalmente a partir do 3º dia de vida. O teste ajuda a diagnosticar algumas doenças genéticas e metabólicas. Dessa forma, caso seja identificada alguma alteração, o tratamento pode ser iniciado logo em seguida, de forma a evitar complicações e promover a qualidade de vida da criança. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 315 mortes por Covid e quase 12.300 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 260 milhões e 535 mil casos e mais de 5 milhões e 187 mil óbitos. Os Estados Unidos chegaram em 48 milhões e 162 mil contaminações e um total de 776.273 vítimas fatais. A Índia ultrapassou a marca dos 34 milhões e 555 mil pessoas contaminadas. Já o Brasil chegou à marca dos 22 milhões e 67 mil testes positivos e quase 21 milhões e 283 mil pessoas recuperadas da doença. O país tem um total de 613.957 mortes. O Reino Unido tem mais de 10 milhões e 125 mil casos confirmados. E a Rússia passou dos 9 milhões e 337 mil contaminações. E veja a seguir, na China, bebê de 11 meses aprende a praticar snowboard antes de andar. E ainda, da periferia ao Palácio de Tóquio, Maxwell Alexandre e a nova consciência negra.
Estamos de volta com o Jornal das 22. Maxwell Alexandre, de 31 anos, cresceu na maior favela do Rio de Janeiro, a Rocinha. Hoje ele faz de sua arte e ferramenta uma nova consciência negra, que chegou às galerias do Palais de Tóquio, em Paris. Enfim, no final das contas, eu só acho que existe uma maneira muito reducionista de ver o meu trabalho, né? Que é colocar nessa caixinha, o pintor que pinta o cotidiano da Rocinha. Colocou o cotidiano e pintura na mesma frase, para mim já é uma falta de... Já fica num lugar de crítica fraca e reducionista. Porque é a primeira camada, é o mais fácil de fazer, né? É o que já está ali, né? Vamos olhar outras coisas. As gigantescas pinturas do artista são feitas em papel craft e têm tonalidade marrom-laranja, o famoso papel pardo. A cor é uma referência direta ao tom da pele do pintor e fala do lugar dos mestiços e negros na sociedade brasileira. Mas o que eu quero dizer é que há bem pouco tempo atrás que eu consegui, de fato, me identificar como negro, né? Então, isso mostra de fato que esse termo pardo, ele foi um termo que não deu conta da nossa identidade, né? Novo Poder é o título do trabalho do brasileiro, inspirado pelo amigo, o rapper BK. Aqui a arte tem uma abordagem da promoção social para os negros, inspirado na teoria anticolonial. Eu tô falando Novo Poder porque isso é uma novidade de possibilidade de ascensão e de inclusão e, sobretudo, de prestígio social, né? Que é através da arte, que é a maneira como eu venho navegando. A exposição em Paris vai até o dia 20 de março e faz parte da temporada 6 Continentes e Mais, que apresenta vários artistas engajados também na luta antirracista. Baixaram os dois, estão trocando de cabo. E olha só, na China, uma bebê de apenas 11 meses conquistou a internet nos últimos dias ao exibir suas incríveis habilidades no snowboard. E detalhe, a pequena ainda nem aprendeu a andar. Aos 11 meses de idade, a brincadeira preferida de Wang Yuji passa longe dos cubos de montar e bonecas coloridas. A garota gosta mesmo de deslizar na neve sobre uma pequena prancha de snowboard. Na verdade, no início pensamos em deixá-la tentar. Se ela tivesse tido medo ou resistido, é claro que não teríamos forçado a praticar o esporte. Mas uma vez na prancha, ela se achava, segurava as pernas e começou a rir. Percebemos que ela não tem medo nenhum e está se divertindo. A mini praticante treina neste resort perto de Pequim, que vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em apenas alguns meses. A menina prodígio ganhou milhares de fãs na internet e seus vídeos conquistaram milhões de visualizações nas redes sociais chinesas. Muitas pessoas deixam mensagens dizendo: ela é tão talentosa e talvez possa competir nas Olimpíadas de Inverno no futuro. Eu penso sobre isso. Talvez, se ela mantiver suas habilidades de equilíbrio e tiver o talento para praticar um esporte de que goste, será ótimo, que traga glória ao nosso país. Mas ela ainda é muito pequena. Vamos respeitar as escolhas dela no futuro. A primeira experiência de Yuji no snowboard foi há apenas 2 semanas durante um feriado em família. Desde então, todas as manhãs, ela se junta aos praticantes no resort. Os pais destacam que sob as pequenas roupas de neve estão equipamentos profissionais que protegem a menina em caso de queda. E cada movimento do bebê é acompanhado de perto pelos responsáveis. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história.
O que foi, irmã? Eu estava bem triste, tem passado muito perrengue mesmo. Então, uma luta tremenda, mas graças a Deus estou bem melhor agora, depois da oração. Sentiu a vitória? Senti, em nome de Jesus. Que bonito. A senhora foi o quê, irmã? A mão inchada e estava sem conseguir nem bater palma. Agora, já pode abrir e fechar? Já, graças a Deus. Agora bate palma pra gente ver. Ah, que bonito. O que foi, irmã? Estava dando a volta da vitória. Estava sofrendo de uma diabetes há 8 anos, que eu não estava conseguindo diminuir. Pelo contrário, ela estava progredindo. Ela acabou a minha gulodice com doces, com comida, e eu emagreci 50 quilos. Sem cirurgia, irmã? Sem cirurgia, sem nada. 50 quilos. Eu tava com 150 quilos. Nossa. E já tô perdendo mais. E eu não tô fazendo regime, não cortei nada. E eu tô emagrecendo, pela glória de Deus. O doutor disse que a diabetes acabou? Acabou. Então, não tem mais, ela abaixou, porque eles sempre falam que não acaba, né? Mas assim, o índice dela antes ficava assim, 230, 240, 150, abaixou para menos de 100, que é o normal. Mas é o normal. Então, que coisa 100, linda, pessoal. 85, olha aí. 90 e ela tá assim. Tá vendo, pessoal? Você que também tem esse problema, a solução é Jesus, o remédio é Jesus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Hoje teve bastante notícia boa na volta da vitória, né, Beatriz? É verdade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.